Olá, eu sou Sheila Dias, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de Serviço Social, e atualmente estou como coordenadora geral substituta de Políticas de Ação Afirmativa, coordenando a pasta de Políticas de Ação Afirmativa no Serviço Público e na Política, no Ministério da Igualdade Racial. Quero inicialmente saudar todo o corpo técnico e instituições parceiras que viabilizam a realização do ALARE, bem como do coordenador, Dr. Guilherme Nogueira, e aos tutores doutora Etiele Pinheiro de Araújo e doutor Edmilson Rodrigues de Souza, pela doação do tempo e por assegurar a qualidade técnica e teórica desse curso tão potente e necessário. Saúdo a todos os interlocutores que também disponibilizaram seus conhecimentos para promover reflexões necessárias sobre os grupos sociais negros e outros, como ciganos, indígenas, quilombolas. Minha saudação também se estende a todas e todos os cursistas e desejo que os conteúdos apreendidos possam reverberar em possibilidades de ações antirracistas, mas que, sobretudo, possa permitir a construção de novas narrativas sobre a verdadeira história da diáspora africana. O tema da nossa aula é sobre a história das relações no Brasil e faz parte do módulo Seminário Especializado Desigualdades, Antirracismo e Estado Brasileiro. Para essa reflexão, a nossa aula está dividida em 4 partes analíticas, sendo a primeira sobre a introdução, onde apresento aspectos históricos e sociológicos das relações sociais e raciais no Brasil. A segunda parte, eu faço uma breve reflexão sobre os percursos históricos da formação social brasileira. E na terceira parte, destaco o mito da democracia racial, a insurgência negra com vistas a ressignificar a história. Na quarta parte, eu apresento possibilidades e desafios contemporâneos sobre a construção da democracia, tomada de consciência e a construção da agenda de lutas para desarticular as estruturas racistas. E, por fim, trago algumas considerações sobre os desafios contemporâneos antirracistas da luta antirracista no Brasil. Para essa introdução, eu pensei um pouco sobre trazer e resgatar os aspectos históricos e sociológicos das relações raciais e sociais no Brasil. Para isso, eu parto, da reflexão sobre alguns elementos fundantes da sociedade brasileira. E para a gente refletir sobre esse período, traço um breve panorama acerca da questão étnico-racial resultante do processo de escravidão. Marisa Correia, em 1998, em seu livro As Ilusões da Liberdade, afirma que antes de ser pensada em termos de cultura ou em termos econômicos, a nação foi pensada em termos de raça. E partindo dessa concepção, da Marisa Correia, enunciamos que a história da formação social brasileira subscreve desigualdades raciais enquanto uma realidade concreta. E analisando dialeticamente os elementos que antecedem os séculos XIX, o período escravista, e o século XX, o pós-abolição, destaco o descompasso e as perversidades históricas que marcam a fundação histórica do Brasil. De acordo com Marildo Menegar, em 2008, ele vai dizer que a herança que nos foi deixada, aqui no Brasil é o resultado da história de um país retardatário, recheado de atrocidades e crueldades, e essa constatação se confirma ao olharmos para a violência e genocídio expresso contra indígenas, negros, quilombolas, ciganos e outros grupos sociais. Ainda nesse período da colonização, e se perpetuando contra os ascendentes desses povos, assim como ocorre posteriormente com os imigrantes pobres europeus e asiáticos que também chegaram no Brasil e que pouco se fala sobre esses grupos que também contribuíram para a construção da sociedade brasileira. Nesse sentido, é importante a gente destacar que o modo de produção escravista teve seu início no começo do século XVI e perdurou até o final do século XIX. O maior registro de tráfico de pessoas foi em África e o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas nas condições à prática da escravidão moderna. E é importante a gente destacar que esse processo teve as bênçãos da Igreja Católica e que a África se tornou um vasto mercado do tráfico negreiro.
nesse sentido, Clóvis Moura, em 2020, em seu livro Quilombo, Resistência e Escravismo, informa que o número de negros que entraram no Brasil durante todo o período escravista não está definitivamente revelado, mas estima-se que durante os quase 400 anos durou o sistema de escravidão, esse número pode chegar a aproximadamente 4.800.000 pessoas. Ou seja, o Brasil foi o país da América com maior número de escravizados, se representando aí aproximadamente 40% da população na época, e também foi o último país das Américas a abolir formalmente a escravidão. Isso coloca para a gente uma necessidade de remontar esses processos históricos. Por quê? O que a gente vivencia hoje na sociedade brasileira a respeito de como esse processo de escravidão impacta a organização social brasileira e ainda é o principal responsável pelas assimetrias e desigualdades de um grupo social em detrimento do outro, é importante. Então, olhar ao passado, retomar esses aspectos históricos, se torna uma condição necessária para a gente entender o que foi os impactos da escravidão para o processo de formação da sociedade brasileira, como isso nos coloca diante de uma agenda de lutas, né, primeiro da retomada pelo um processo de humanização, né, da nossa humanidade perdida, mas também num processo de conscientização, do processo de construção de uma agenda de lutas, mas um processo também de entender que o Estado brasileiro precisa ser responsabilizado diante das atrocidades acometidas pelo processo da escravidão, mas que perdura até os dias atuais. Passando para a segunda parte da nossa reflexão, né, dentro desses aspectos históricos, desses percursos históricos sobre a formação social brasileira, e da importância da escravidão como um dos pilares de sustentação do modo de produção capitalista, bem como da sua funcionalidade, do racismo para o modo de produção capitalista, né, também com uma relação que se retroalimenta, ou seja, capitalismo e racismo andam juntos, né? E aí a gente tem uma definição muito interessante do Jacques Zadesky, que ele vai dizer, né, que olhar para o sentido da classe, elevando os aspectos da raça, que a raça funciona como um critério de seleção natural. Ou seja, essa base do que foi o processo de escravidão no Brasil, ele serve aos dias atuais como um critério de seleção para predeterminar onde determinados grupos sociais estarão inclusos dentro da sociedade. Se a gente estender a reflexão sobre isso, nós vamos compreender que esse critério, né, como seleção e que nada tem de natural, é um critério que ainda serve como a base que coloca determinados grupos sociais, né, na pirâmide da sociedade brasileira. Esse, inclusive, é um dos aspectos que mantém as mulheres negras como sendo a base dessa pirâmide. E aí, né, no pós-escravidão, o racismo adquire novos contornos. Isso é importante também a gente destacar, porque é a partir dessas transformações capitalistas que, ao reatualizar-se, né, o modo de produção capitalista se reatualizando, também altera a forma pelo qual o racismo operaciona. É correto dizer que o capitalismo dinamiza o racismo, tornando um dos meios de dominação mais perversos. Essa é uma das reflexões propostas por Clóvis Moura, quando ele, ao analisar, né, a insurreição do negro brasileiro, ele vai dizer, né, como esse negro ele se transforma do bom escravo ao mau cidadão. Ao passo que esse negro brasileiro retoma as necessidades de recobrar a sua pertença na sociedade como um ser de direito, como um ser que também participa, né, dos processos de controle e de decisão social, mas que também figura em postos de empregos, né, de alta qualidade, ou também que participa das decisões de uma forma como um todo, figurando como um ser social. Esse negro passa a condição, né, de um mau cidadão. E a partir disso, o que a gente vai ver é a construção de uma série de teorias racistas, né, que direcionam a ideia e que vão aí contribuir para a construção da ideia de que esse negro, ele é, na verdade, um mal agradecido.
porque ao não aceitar a sua condição de escravizado, né, e reivindicar o direito de cidadão, ele passa a exigir determinadas oportunidades e passa a exigir condição e qualidade de vida para si e para os seus. E a partir desse processo de exigências, né, isso coloca uma outra determinação na forma como a elite brasileira vai organizar e identificar a presença desse negro na sociedade brasileira. É importante também a gente destacar que o capitalismo e racismo são maneiras distintas de exploração. No entanto, elas conjugam uma série de elementos onde os níveis de opressão se apresentam de formas também distintas, mas que operam no mesmo sentido. Isto é, né? Legitimam a dominação e o extermínio a determinados grupos sociais, eleitos como a mola que justifica a construção de aparatos e mecanismos para uma suposta proteção, a quem se sentia ameaça de e pelos grupos perigosos. Ao analisarmos o surgimento do racismo como um conceito que deriva da noção de raça e o próprio processo de amadurecimento do capitalismo a partir do desenvolvimento desigual e combinado, e aí é importante falar, né, para essa ocorrência simultânea de aspectos que, ao mesmo tempo, ele é considerado atrasado e também avançado, mas que influencia no desenvolvimento econômico do país. E nisso, né, nós encontramos nas particularidades fundantes da história do Brasil o motivo pelo qual a realidade permanece como característica presente na atualidade e o antagonismo, né, presente entre classes sociais determina o lugar da população indígena feminina, da população negra, né, sobretudo da população periférica, da população pobre, da população que está nos rincões, né, da sociedade, assim como já disse Nego Bisto. Aqui, para a gente poder entender a operacionalização do racismo, né, sobretudo a partir do aspecto da construção da raça, eu destaco uma importante reflexão proposta por Munanga. Kabengele Munanga, em uma abordagem conceitual das noções de raça e racismo, identidade e etnia, apresenta no terceiro Seminário Nacional sobre as Relações Raciais e Educação, no Rio de Janeiro, em 2003, ele vai dizer que o racismo é entendido como uma ideologia essencialista que postula a divisão da humanidade em grandes grupos. Já para Antônio Sérgio Guimarães, em 2002, né, em seu livro A Questão Racial na Política Brasileira, ele parte do conceito de que raça, né, para compreender a raça, é importante entendê-la não apenas como uma categoria política, mas sim uma categoria política necessária para organizar a resistência ao racismo no Brasil. Também, né, essa categoria política é indispensável, uma vez que esta é a única categoria que revela as discriminações e as desigualdades a partir da cor e do fenótipo. Assim, compreendemos que a noção brasileira de cor é efetivamente racial e não apenas de classe, conforme proposto por Guimarães. Eu também gostaria de destacar a influência do pensamento, né, do determinismo, determinista europeu e dos intelectuais brasileiros do primeiro período republicano, que se inspiraram na construção das teorias sobre raça. Cientistas europeus como Lapouge, Agassiz, Buck, Gabineau, além de outros brasileiros como Perdigão e Malheiros, Nina Rodrigues, Silvio Romero, esses intelectuais desenvolveram diversas teorias sobre a eugenia e o evolucionismo social. E são eles os responsáveis por construir um imaginário que buscava a interpretação sobre os elementos que conformam a identidade nacional a partir da ciência biológica e do que compreendiam por noção de raça. É importante também a gente destacar que o chamado racismo científico foi um dos principais pilares das teorias racialistas do século XVIII, tornando-se fonte de onde beberam de vários intelectuais. Os darwinistas sociais pressupõem que esse movimento se apoiou na ideia da seleção natural e que, a partir desta seleção, haveria a criação de raças puras,
o que levaria a uma expansão da diversidade. Muitos desses cientistas ou pesquisadores mantiveram seus pensamentos nessa perspectiva, inclusive defendendo medidas como a eugenia, dado que acreditavam que a mudança biológica levaria ao progresso humano, como destaca a Safety em 1996, no seu livro Construindo a Nação, Hierarquias Raciais e o Papel do Racismo na Política de Imigração e Colonização. É importante a gente fazer essas reflexões porque eh, o processo de eugenia ele vai desaguar mais à frente naquilo que a gente chama do mito da democracia racial e que eu vou falar um pouco mais à frente, mas que também expressa, né, aí uma preocupação, né, das tentativas de construir um Brasil-nação. Essas transformações ocorridas na passagem do Brasil colônia para o Brasil república exigem de nós, né, um grande esforço teórico e também interpretativo. Nesse sentido, percorremos uma vasta literatura que nos empenha nesse movimento de interpretar o Brasil, não só a partir dos pilares da fundação dessa sociedade, mas também da interpretação daquelas pessoas ou daqueles intelectuais e pesquisadores que buscavam, de alguma forma, dar sentido a tudo que se imaginava em torno do que foi a discussão sobre o racismo científico, mas também a própria diversidade racial e étnica presente aqui no Brasil, que a associação entre o modelo burguês de dominação e os procedimentos autocráticos e conservadores da oligarquia tornou o Estado brasileiro uma instituição avessa à participação democrática da população. E aqui, particularmente, eu destaco já os interesses, né, dessa nossa conversa, dessa nossa aula, de entender esses aspectos históricos para compreendermos, né, de que forma se deu esse processo de construção democrática aqui no Brasil, ou mesmo a tentativa, né, dessa democracia. A iminência, né, de uma crise política e social impôs ao Estado burguês brasileiro o desenvolvimento de algumas estratégias de controle, que enfrentaram resistências, né, a fim de garantir que o sonhado progresso não fosse estagnado. Sendo assim, o objetivo, né, desse processo desse modo de operacionalizar as formas de controle a determinados grupos sociais ou aos grupos sociais ditos, né, perigosos, era de incutir na população brasileira a ideia de uma nacionalidade diretamente identificada com a sua própria pátria, em aparências, né, não só geográficas, mas também a partir de uma ética nacional. Em 500 anos de solidão, ensaio sobre as desigualdades raciais no Brasil, Marcelo Paixão, em 2013, ressalta que analisar o caráter da formação de um povo é e sempre foi necessário e essencial para qualquer Estado, especialmente para os estados formados a partir do século XIX, seja na Europa ou na América Latina. E em concordância com o Marcelo Paixão, né, com as ideias trazidas pelo Marcelo Paixão no seu livro Em 500 Anos de Solidão, a ideia da formação nacional aconteceu mesclada com as ideologias que emolduravam os projetos de modernização desta nação, diferenciando-se entre as nações civilizadas, né, ou ditas civilizadas, e as não civilizadas, né, ou ainda da nação dos domináveis e não domináveis, como pressupunha a lógica da ração imperialista estadunidense, por exemplo. Também gostaria de destacar as figuras de Manuel Bonfim, né, presentes ali em 1868 a 1932, Alberto Torres, né, de 1865 a 1917, e também Silvio Romero, de 1851 a 1914, né, que desenvolveu alguns escritos e que também podem ser lidos no Brasil como
intelectuais que já no início do século XX desenvolveram estudos sobre as dimensões culturais do passado nacional e da organização da sociedade brasileira, na tentativa de construir, a partir do ponto de vista da realidade brasileira, as teorias de cunhos nacionalistas. E aos poucos, dentro desse processo da construção de uma nacionalidade brasileira ou de uma imagem, né, positiva do Brasil, foi fortemente disseminada através da cultura e da literatura. E aí a gente tem alguns destaques, né, como por exemplo as obras de Euclides da Cunha em Os Sertões, que foi publicada em 1902, e até de Monteiro Lobato, com destaque para o Jeca Tatu de 1918, que é nesse período que se inicia um processo de exaltação do país, evidenciando a natureza, o encontro mágico das três raças, ou seja, o indígena, o negro e o branco, o ufanismo, né, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, e o surgimento da visão fatalista inspirada na ideia da inferioridade racial. Na passagem desse movimento histórico, e dessa possibilidade da construção de uma ideia positiva sobre o Brasil, a gente também vai ter presente na sociedade brasileira a construção do mito da democracia racial, né, e também é onde se acirram aí os processos da insurgência negra, com vistas a ressignificar essa história e a recontar essa história através de outras narrativas. Ainda de acordo com Marcelo Paixão, a lógica presente na chamada nacionalidade brasileira valoriza o histórico biológico e cultural, resultante da mistura das raças, a exaltação da mestiçagem, né, e que contido, né, nessa ideia, havia uma carta na manga, como o Marcelo Paixão vai dizer, que era o próprio projeto de modernização e constituição do Estado-nação brasileiro, ou da ideia chamada de democracia racial. O Marcelo também destaca que, incutido nessa ideia da democracia racial, acreditava-se, né, que essa carta, né, na manga do projeto de modernização, ela serviria de impeditivo contra o individualismo e a competição exacerbada presente em qualquer processo modernizante. Isto permitiria o desenvolvimento dessa sociedade sem que experimentássemos os conflitos raciais como os decorridos em outras sociedades. Não é segredo para ninguém e que esse processo, né, de valorização dessa identidade construída a partir dessas narrativas, sobretudo da democracia racial, mais à frente ela vai ser interpretada como um mito. E a gente vai ter aí alguns processos históricos importantes para entender como, né, outras narrativas, a construção de outras narrativas foram importantes para a gente compreender que, na verdade, a chamada democracia racial, ela não passava de um mito, né? Porque os conflitos nacionais, os conflitos pela terra, os conflitos pela forma como sociedades indígenas, sociedades quilombolas, né, as sociedades ribeirinhas acabaram por se tornar alvos, né, de um processo de genocídio, onde a tentativa de apagamento da história desses povos, né, contribuiu aí para a gente, na verdade, entender que a gente não vivia numa democracia racial, mas o contrário disso, né, era que o Brasil se tornou um fosso gigante de desigualdades, de assimetrias, de violências e, sobretudo, da tentativa de apagamento de identidades. Eh, Penso, né, que olhar para esses aspectos históricos coloca para a gente um desafio, né, o desafio posto para, na época, as elites brasileiras, que era o de transformar o Brasil em um país civilizado, ao mesmo tempo em que ele encontrava resistência desses grupos, né, ditos marginalizados. Ou seja, né, as dificuldades encontradas aqui no Brasil consistiam em desenvolver tanto o processo dessa chamada democratização social da sociedade brasileira, atrelado ao modo, né, de desenvolvimento econômico e desses projetos de modernização. Alguns intelectuais brasileiros da época, né, além de outros intelectuais também de fora do Brasil, tinham como missão realizar uma interpretação do país
que possibilitasse o desenvolvimento de estratégias contra o atraso aqui presente, né, o atraso vigente na sociedade brasileira. A partir disso, foram apresentadas algumas teorias interpretativas sobre a composição nacional, né, das quais algumas delas ainda habitam o imaginário social e racial brasileiro. À medida em que a imagem do Brasil real se desenvolvia pelas lentes dos cientistas, né, as características que marcavam o povo brasileiro também se tornavam visíveis. O conteúdo que dava sentido à palavra raça aparecia de forma muito dúbia, né, nesses estudos. Nesse ato, alguns desses intelectuais teciam verdadeiras críticas acerca da ideia fatalista sobre a individualidade do Brasil se tornar de fato uma nação e do povo adquirir uma verdadeira identidade nacional. E nesta perspectiva, o Pacto Nacional surgido a partir de 1930 começa a ser pensado. E ele traz como resultado a ideia da mestiçagem, né, que é aí o símbolo que mais se destaca nesse processo, antecedendo assim o próprio mito da democracia racial. A gente tem um destaque interessante para o livro do Gilberto Freire, né, o livro Casagrande e Senzala, que foi desenvolvido na década de 30 e que desempenhou um papel fundamental na superação do paradigma do racismo científico e do próprio debate sobre a formação da identidade nacional, ocupando por muito tempo um lugar privilegiado de discussão na agenda brasileira, né. A partir das teorias que embasaram a política eugenista adotadas pelo Brasil no final do século XIX e início do século XX, né, o Telles, em 2003, vai discorrer que o Brasil populariza a ideia de um país no qual todas as raças habitam de forma tranquila, e o convívio entre o bom senhor e os ex-escravizados, né, ou os ex-escravizados, estabeleciam relações próximas onde, por meio das trocas e influências mútuas, realizavam interações que materializavam a chamada democracia racial. Cida Bento, de Embranqueamento e Branquitude no Brasil, Psicologia Social do Racismo, estudos sobre a branquitude e branqueamento, ela vai dizer que Gilberto Freire, na verdade, ele fornece à elite branca os argumentos necessários para defender e continuar usufruindo dos privilégios raciais. Cida Bento também destaca, né, a distância social entre os dominantes e dominados, que é modificado pelo cruzamento interracial. Sob essa perspectiva, a distância social entre brancos e não brancos, né, ou das populações e dos grupos negros, abranda as contradições existentes e harmoniza as diferenças, e nisto os conflitos se dissipam, né? Essa era, aí, segundo a Cida Bento, a tentativa, né, imposta por essa interpretação de democracia impressa sobretudo aí na obra, né, do Gilberto Frei. A Maria da Consolação André, em O Ser Negro, a construção da subjetividade em Afro-Brasileiros, de 2008, vai dizer, né, ela coloca aí para nós que envolto nessa temática sobre a democracia racial, há uma série de complexidades que a envolve, né? E que, desse modo, a existência de uma democracia não se efetivou. Para ela, para Maria da Consolação André, o problema decorrente das violências provocadas pela escravidão era algo muito mais amplo, que não fora superado a ponto de estabelecer uma harmonia entre as raças. Diante disso, a gente tem aí a obra, né, de Guerreiro Ramos, em 1957, onde ele desenvolveu reflexões necessárias sobre os laços existentes entre as relações raciais, o desenvolvimento e a identidade nacional. Para Ramos, né, ele traz aí o aspectos da valorização do negro e diz que esta valorização se alinhava na mesma direção em que o Brasil vivia na década de 50 e que o crescente desenvolvimento e a busca pela emancipação política e econômica incutia nos indivíduos uma ideia de valorização também da sua pertença étnico-racial. Desenvolvida a partir de uma imagem que destoava da realidade, o mito da democracia racial funcionou como base de sustentação aos discursos racistas, servindo inclusive como amparo ideológico para a manutenção das práticas de exploração e dominação da população negra,
né, sobretudo aí nesse período pós-colonial, no início dos anos 1950, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, né, ou como é conhecida a Unesco, desenvolveu um projeto de pesquisa com o objetivo de compreender as relações raciais no Brasil, bem como as suas consequências, né, no plano político. O Unesco financiou uma pesquisa eh, da universidade oriunda, né, dali da Universidade de São Paulo, da USP, que contou com nomes prestigiados como de Virginia Leone Bicudo, Florestan Fernandes e Roger Batiste, e também de Costa Pinto, no Rio de Janeiro. A escolha da sociedade brasileira como instrumento de pesquisa foi motivada pela ideia de que vivíamos numa civilização perfeita. É muito importante a gente destacar, né, esse projeto Unesco de analisar a sociedade brasileira, porque com a ideia do mito da democracia racial chegando fora, né, para fora do Brasil e outras sociedades que viviam conflitos sociais importantes, né, como foi o próprio apartheid na África do Sul e o movimento segregacionista nos Estados Unidos, a ideia de democracia racial e de que a ausência de conflitos aqui no Brasil soa como uma possível estratégia, né. E aí a Unesco ela determina que, né, patrocina esse grupo de pesquisadores para rodar para uma expedição, né, aqui no Brasil, onde a principal missão desse projeto era de entender como que o Brasil, né, sendo esse um dos países que mais recebeu pessoas, em situações de escravizados, como que o Brasil ele conseguia viver, né, apesar de todos os problemas sociais decorrentes do processo de escravidão, como é que o Brasil em tão pouco tempo tinha alcançado essa sonhada democracia, né. Então essa expedição ela é enviada ao Brasil, ela é organizada, melhor dizendo, né, com pesquisadores brasileiros, e ela é organizada sobretudo para percorrer o Brasil e identificado, né, quais foram os aspectos positivos, dessa dita democracia, que deveriam servir como modelo para essas sociedades em conflito. É importante a gente destacar, né, que várias lideranças negras da época acabaram por desmistificar, né, a ideia do mito da democracia racial, a ideia da democracia racial, né, e que aos poucos aquilo que era chamado como uma ideologia de democracia racial foi sendo substituída pela expressão racismo à brasileira, ou seja, né, esses pesquisadores que seguiram aí nessa expedição, desmistificando a ideia da democracia, entenderam que a gente tinha encontrado um jeito muito particular de experienciar e de vivenciar aquilo, né, que foi em resquícios do processo de escravidão. E aí que a gente vivia numa forma brasileira, né, de enfrentar, essas assimetrias, essas adversidades e até mesmo os processos, né, de violência, vivenciados aqui no Brasil. A organização da luta antirracista no pós-abolição, né, e nisso aí a gente tem alguns autores como Florestan Fernandes, Ottaviani, que se preocuparam em entender, né, o fim da sociedade de classes e também compreender, né, que a partir do fim da sociedade de classes, o Brasil também deixaria de experienciar os aspectos do racismo. A gente tem aí, uma obra importante do Florestan Fernandes, que é de 1978, onde ele discorre sobre a inclusão do negro na sociedade de classes e onde ele direciona o seu olhar e a interpretação de que, superando a sociedade de classes, a gente também chegaria ao fim, né, do processo racial ou das discriminações raciais aqui no Brasil. E é importante destacar que Lélia Gonzalez e Carlos Rosenbaum, em 1979, vai escrever uma obra que nos soa como resposta, né, às reflexões propostas por Florestan Fernandes, e ele vai dizer, né, esses autores, Lélia Gonzalez e Carlos Rosenbaum, vai inaugurar um novo olhar sobre as relações raciais no Brasil. E eles vão dizer
né, que o desenvolvimento econômico capitalista por si só não foi e não era capaz de eliminar as desigualdades raciais existentes. Ao contrário, é que esses autores comprovaram, através dos seus estudos e da sua pesquisa, que ao passo que o capitalismo avança, as desigualdades também se reatualizam, e que a precarização das condições sociais da população negra se torna um aspecto de opressão dentro do sistema capitalista. A despeito das práticas racistas, de extermínio, genocídio ou imperativos, né, impeditivos de ascensão política, cultural, social, educacional, religiosa ou de outras formas, né, que traduz a extensão da vida, encontramos expresso ali no dicionário Aurélio a palavra rebeldia, né, que rebeldia significa qualidade ou característica do ato de rebelar-se, da não conformidade, de uma reação, né. E já para a palavra insurgência, encontramos ali o caráter ou a condição do que é insurgir, né, daquilo que é insurgente, o ato ou efeito de insurgir-se, né. E a gente interpreta, no caso, a insurgência como um processo da rebelião. Por que eu estou trazendo esses aspectos para a gente refletir? Porque é importante a gente dizer que, embora o Brasil tenha criado medidas muito particulares e formas particulares de enfrentar esse fosso e essas assimetrias raciais, nenhum desses processos foram ausentes de rebelião ou de insurgência. A gente sempre esteve organizados, né, seja na forma dos quilombos ou na forma de guerrilha, a gente sempre esteve organizados para enfrentar essas formas particulares que o Brasil desenvolveu, né, para apagar ou até mesmo, né, para contribuir aí num processo de genocídio contra esses grupos ditos marginalizados. E aí é importante destacar as reflexões propostas por Clóvis Moura em Rebeliões da Senzala, né, num livro originalmente publicado em 1959, onde ele vai retratar os aspectos da escravidão no Brasil e vai trazer, sobretudo, o ponto de vista da luta desses escravizados como uma forma de protesto. Clóvis Moura, então, ele rompe com a visão simplista de ser a escravidão apenas um conflito social ou um choque cultural, né? Mas ele vai se preocupar em analisar esse regime de forma crítica, articulando história e aspectos sociológicos. E nesse sentido, Clóvis Moura também apresenta o ser negro como um ser político. É muito importante a gente destacar a obra de Clóvis Moura, né, porque ela marca esse sentido, né, do ser negro ser visto também como alguém político. E nisso Clóvis Moura vai dizer que esse ser político é um ser capaz de se articular e também de traçar estratégias em busca da liberdade e de outras formas de viver a vida. É também importante dizer que Clóvis Moura, né, ele vai reconstruir a figura do negro e apartar essa ideia do negro escravizado e do bom escravo, né, e ele vai, trazer aspectos que contestam a naturalização desse negro, aceitando a ideia, né, da escravidão. Clóvis Moura também vai trazer aí alguns aspectos para a gente pensar os quilombos, as insurreições e as guerrilhas no período colonial, os próprios movimentos negros pós-abolição, que estão presentes na construção, né, social tanto da América Latina e do Caribe, com destaque aqui para a sociedade brasileira. É importante também a gente dizer que essa luta organizada aqui no Brasil se assemelha, né, a outras lutas em outras sociedades, como o próprio continente africano, em Cuba, como a gente teve ali, né, a chamada Revolução Burguesa, a própria Revolução Haitiana, que é um exemplo de organização da forma como as sociedades negras espalhadas, né, pela diáspora vão se organizar e responder a essa tentativa de manutenção dos processos de escravidão. Eu também gostaria de destacar aspectos importantes, né, que foram essenciais para essa retomada
da organização dos movimentos negros aqui no Brasil, sobretudo nesse contexto do pós-abolição. A gente tem aí o primeiro movimento, o primeiro grande movimento que foi a chamada Frente Negra Brasileira, iniciada sobretudo ali no início, né, dos anos de 1930. Eh, a gente tem o Teatro Experimental do Negro, desenvolvido por Abdias do Nascimento, que vigorou dos anos 40 até mais ou menos os anos de 1950. A própria consolidação do movimento negro unificado, né, no final da década de 70, e a construção de outros meios de comunicação, de clubes negros, escolas, movimentos de mulheres negras, que remontam à organização negra como resistência e rebeldia, mas também como forma de repactuar a existência negra no Brasil. Que a gente tem um processo aqui, né, que é o golpe militar de 1964, que consolida, né, a burguesia brasileira. E esse golpe ele surgiu com um dos principais entraves, né, que estagnou a luta e a organização da população negra, né, mas a gente também destaca que posteriormente ao golpe militar, a gente teve um movimento em favor da redemocratização do Brasil e que foi intensificada em vários aspectos e setores da sociedade brasileira, com destaque para o próprio surgimento do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, do Movimento dos Trabalhadores Rurais, né, ou o Movimento dos Sem Terra, que seguiram aí numa mobilização intensa pela retomada da democracia e das pautas sociais abandonadas durante o período ditatorial, a luta pelos direitos civis e os direitos políticos e da cidadania do povo brasileiro. A promulgação da Lei Federal de 1989, ou a chamada Lei Caó, né, que posteriormente foi alterada para a Lei 9.459, de 1997, onde traz as primeiras mudanças, né, sobre imputar o racismo e as práticas discriminatórias como um crime inafiançável. Além disso, a gente tem a criação da Fundação Cultural Palmares, né, no Ministério da Cultura e do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra em São Paulo, a criação da Secretaria Extraordinária de Defesa da População e Promoção das Populações Afro-Brasileiras, né. No rol das grandes conquistas, que marcaram esse período histórico, né, além da construção da própria Fundação Cultural Palmares, como eu já destaquei, a gente tem a construção do movimento negro unificado, o movimento de mulheres negras e vários outros movimentos, eh, trazidos aí, sobretudo, no aspecto cultural aqui no Brasil, com destaque para as grandes escolas de samba, o movimento de capoeira, do hip hop, do funk, dos xirês nas rodas de candomblé ou das giras de umbanda, do black music, né, do soul, dos akoxés e também dos blocos afros iniciados ali, sobretudo na década de 70. Chegando ao fim da nossa reflexão, da nossa aula, né, eu trago aqui algumas possibilidades e desafios contemporâneos para a gente pensar a construção da democracia, a tomada de consciência e a agenda de luta, né, para desarticular as estruturas racistas. Eu tenho desenvolvido algumas reflexões que eu chamo de compromisso epistêmico ancestral, onde eu faço uma reflexão desse movimento assumido por nós, pesquisadoras e pesquisadores negros, que trazem como principal objetivo na sua produção de conhecimento recriar, recontar e refundar a nossa história. A exigência desse esforço nos obriga, né, que não é só para se fazer justiça contra a tentativa de apagamento e silenciamento das nossas produções teóricas e ações políticas, mas também para enfatizar como as ações de resistência nos fizeram atravessar o tempo e chegar em pleno século XXI como o maior grupo social que compõe a população brasileira. Pela primeira vez, o IBGE registra ali no número, né, de autodeclarados pretos e pardos, um grupo de população que se identificavam como negros, né. É importante a gente trazer esses registros, porque se no início da fundação da sociedade brasileira, a gente tem a construção de aspectos que tentavam dizimar
a população indígena, a população negra, a população quilombola, ou mesmo da tentativa de apagamento das nossas identidades, a gente chega aí no início do século XXI como um maior grupo social, né, ainda necessitando de direcionamentos políticos, de direcionamento social, mas que é importante dizer que as nossas produções teóricas, elas têm servido e muito para organizar a luta política, né, seja na periferia, nas favelas, mas também para recontar as nossas histórias como um aspecto positivo. E isso merece destaque, que a gente continua a luta contra o controle sobre os explorados, né, e também contra a tentativa de dizimação dos corpos e da dominação das nossas mentes. É importante a gente destacar que o crescente genocídio da população jovem, negra e periférica e pobre, né, bem como o encarceramento desses grupos, em especial dos grupos de jovens pardos e de jovens, pretos, também funcionam como mecanismos ideológicos de dominação. E que, impresso nessa lógica de dominação, há uma tentativa em negligenciar a existência perversa do racismo e também da sua dialética, e como essa dialética ela é funcional à própria existência e manutenção do capitalismo. É importante também a gente dizer que racismo funciona dentro da lógica capitalista como um cimento, né, que dá liga e é necessária para a manutenção e subjugação da exploração desses grupos historicamente racializados. Mas que, esse processo de racialização e de tentativa de genocídio da população negra brasileira, ele vem enfrentando algumas resistências e que essas resistências têm nos trazido muitos efeitos positivos, né. Eu também gostaria de destacar que um dos métodos mais eficazes na sociedade dos privilégios é o silêncio, né, e que, como a gente já mencionou aqui, esse silenciamento resulta em inviabilização, né, e uma tentativa desenfreada de manter um grupo social inerte, enquanto não só o racismo se perpetua, né, mas também o preconceito, a discriminação se espraia aí, né, nas diversas esferas da sociedade. Regra e compasso são instrumentos utilizados para traçar medidas e transferir dimensões. Recorra a essa simbologia para refletir sobre as práticas epistêmicas fincadas a partir de um único parâmetro, o colonialismo europeu. Nisso, a gente tem a Chimamanda vai dizer sobre o perigo da história única e de como, né, isso reflete e impacta, causando aí a tentativa de uma universalização e hierarquização da epistemologia ocidental, sobretudo nos outros saberes, né, provenientes de um determinado eixo, de pensamento que seja esse eixo europeu. Então nós estamos aí concordando com Chimamanda e também com aquilo que foi apontado, né, por Lélia Gonzalez, que há necessidade da gente evocar e recobrar o lugar da consciência e da memória é importante num processo para romper com a alienação e reconstruir a história que não foi escrita. E é importante dizer que Lélia Gonzalez vai dizer que esse é um jogo dialético, onde as hierarquias de saberes é o produto da classificação racial que dá o privilégio social e epistêmico para a ciência eurocêntrica. Nisso, a gente tem aí, né, o epistemicídio se colocando como uma possibilidade de anular e desqualificar o conhecimento desses povos ditos subjugados. Mas é importante também a gente dizer que temos uma série, né, um conjunto de elementos que buscam refutar essa ideia impressa no epistemicídio. E aí, já encaminhando para o final da nossa conversa, da nossa aula, destacar as ações afirmativas como uma produção, né, as ações afirmativas, a produção de dados científicos e a construção de outras narrativas sobre a história negra, né, como um processo importante que tem nos permitido reconstruir aspectos das nossas trajetórias. A agenda social, política, cultural e econômica elaborada tanto pelos movimentos negros como pelo movimento de mulheres negras e dos setores
progressistas da sociedade brasileira têm representado um grande esforço coletivo e que, embora a chamada agenda da construção de políticas de promoção da igualdade racial tenha sido desenvolvida há muitas décadas, né, nos últimos anos é quando a gente começa a experimentar as mobilizações necessárias, né, pela efetivação de algumas políticas de acesso e inclusão da população negra, indígena, né, quilombola, sobretudo aí nos meios do chamado, ensino superior brasileiro. Nesse aspecto, a gente tem desenvolvido uma audácia epistêmica de análise e de entendimento sobre esses aspectos sociológicos que fundam a sociedade brasileira, mas que também impactam ainda hoje a nossa maneira de viver e de se organizar dentro dessa sociedade. Por fim, né, que a gente tem aí uma série de campanhas, educacionais, né, campanhas pela erradicação do analfabetismo, Programa Nacional de Alfabetização, né, muito baseado na prática, proposta por Paulo Freire, o Movimento Brasileiro de Alfabetização Mobral, né, a educação para jovens, e adultos, os pré-vestibulares para negros e carentes, né, que acabam por culminar nas leis importantíssimas que hoje funcionam como mecanismos legais e dispositivos legais de proteção ao nosso acesso, sobretudo na educação brasileira. Com relação a isso, eu destaco a elaboração da Lei 10.639 de 2003. É importante a gente destacar que essa também é a primeira lei promulgada, né, sancionada e promulgada pelo primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também a Lei 12.711 de 2012, essa conhecida como a Lei de Cotas, né, que foi sancionada e promulgada pela então presidenta da República, Dilma Rousseff, em que determina que metade das vagas das instituições de ensino superior pública deve ser destinada a candidatos, né, que estudaram ao menos 3 anos no ensino médio na rede pública do Brasil. O PIN aí, a Lei 12.990, que é de 2014, um dos dispositivos mais recentes que assegura a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais para candidatos negros e que tem por objetivo combater as desigualdades históricas enfrentadas por pessoas negras, né, ou seja, pessoas pretas e pardas no Brasil, e que promove a equidade racial no serviço público. Gostaria de dizer que a gente teve a aprovação desse PL, né, do chamado PL de cotas, onde amplia-se a presença, né, a reserva de vagas para que a presença de pessoas pretas e pardas alcance aí um número de até 30% e também, né, como um avanço histórico, essa nova legislação, esse novo projeto de lei aprovado no último dia 7 de maio, no Senado Federal Brasileiro, nos garante que também teremos a presença de pessoas quilombolas e de pessoas indígenas, né, aí na reserva de vagas para os concursos públicos da administração pública federal. Esses são avanços inegociáveis, né, que apresentam as perspectivas reais de enfrentamento ao racismo e também da construção de outras possibilidades de experimentar qualidade de vida e do bem viver, e que é importante a gente dizer que esses são movimentos de respostas a todas essas lutas e a toda essa forma de organização em que nós, população preta, parda, periférica, né, feminina, tem aí desenvolvido ao longo dos séculos. E há uma esperança, né, que o Brasil ele de fato se torne um país democrático, mas que ele, sobretudo, garanta a forma de bem viver, a educação para todas as pessoas, né, de forma indistinta, e que a gente tenha um país justo, plural, igualitário, mas, sobretudo, um país que valorize aquilo que o seu povo tem de melhor, que é a diversidade humana. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de trocar essa reflexão com vocês
e dizer que me sinto muito honrada de fazer parte também desse movimento histórico que tem se somado aí a tantos pesquisadores, pesquisadoras, ativistas, pessoas que nas mais distintas formas de atuação pelo Brasil têm atuado em promover a verdadeira mudança e a equidade e a justiça racial no Brasil. Obrigada.